Uso de bens da administração e servidores públicos em horário de expediente na campanha eleitoral. A recorrente aponta que houve o uso indevido de bens e de servidores públicos comissionados à prefeitura em prol do prefeito, o candidato à reeleição, por meio da utilização da rede de dados de internet da municipalidade, pelos servidores lotados da Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Vilhena, SEMCOM, durante o expediente de trabalho, para gerenciar a página de campanha, bem como produção de vídeo com imagens de obra de reforma do Hospital Regional em andamento, apresentada pelo senhor Faisal Akari, diretor da unidade. É controverso que os servidores públicos lotados na SEMCOM, de fato, trabalharam ativamente na campanha eleitoral do candidato Eduardo, como administradores das redes sociais, conforme apontado pela coligação. Com base nas orientações do Facebook, página 34 do ID 341187, acessamos o endereço que especifico e ao digitar o IP 177.129.89.212, que consta repetidas vezes com login, conexão e logout e desconexão de acesso ao relatório ID que especifica da página do candidato, foi possível constatar que o aluno de IP tem como titular a Prefeitura Municipal de Vilhena. De acordo com as informações de ID 734.1287, o Facebook revela que esses acessos foram realizados pelos administradores da página do candidato Eduardo, no total de 7 pessoas identificadas como usuários. Confrontação das informações constantes do relatório do Facebook com o documento de ID 733.4937, fica provado que todos os administradores da página do candidato Eduardo eram servidores públicos da Prefeitura de Vilhena, lotados na SEMCOM à época do fato, a partir do uso de IP da Prefeitura, o qual especifico, no período de 27 de setembro a 15 de novembro, início da campanha até o dia das eleições. Aí eu traço todos os horários, indico cada servidor que fez o acesso, o login e o logout, todos eles. Com efeito, considerando todos os acessos especificados acima no voto, chegamos a um total de 51 login e logout feito pelos administradores gestores na página de campanha do candidato por meio do endereço IP da Prefeitura de Vilhena. Como é disso, o acesso à internet ocorre por meio de uma rede de dados cabeada ou sem fio, Wi-Fi. Logo, resta indênige de dúvida que o uso do IP da Prefeitura fatalmente ocorreu a partir de um usuário que estava na dependência do prédio da administração municipal e acessou a página do candidato a partir de um terminal de computador do acervo patrimonial do poder público. Quanto ao uso privilegiado da reforma do Hospital Regional, a gravação foi feita pelo servidor Faisal Akari, divulgada na página de campanha do candidato Eduardo, que especifico. Recentemente, o TCU firmou entendimento acerca dos requisitos para a utilização de bens públicos em filmagem destinada à campanha eleitoral, representação 119.878, acordo relator Luiz Roberto Barroso. Resumindo, o uso da imagem de bens públicos para fim de propaganda eleitoral deve preencher os seguintes requisitos. Cumulativo. 1. O local das filmagens seja de acesso livre a qualquer pessoa. 2. O uso das dependências seja igualmente possibilitado aos demais candidatos. 3. A utilização do bem se restringe à captação de imagem, verificada pela ausência de interação direta entre os que são filmados e a câmera. E de encenação, RO 1960-83, ministro Napoleão Nunes, e que não haja interrupção da prestação de serviço em virtude das filmagens. Pois bem, no caso em análise, o vídeo publicado na página usada de campanha do candidato, com mensagem escrita de voz, com elogio, detalhes do andamento e benefício da obra, após concluir. O vídeo é exibido com a interação direta da fala do servidor público Faisal, diretor da unidade. Referido agente chega, inclusive, a elogiar a reforma, quando afirma é uma obra bem bonita, bem estruturada. Observe-se também que o local está totalmente em reforma, sem acesso público, pois é possível ver um vazio, sem qualquer atividade típica de hospital, mas somente frente de trabalhos próprias da obra em andamento, com destaque para o piso de uma das salas, onde aparecem 2 pessoas trabalhando. Já a mensagem escrita de apoio da postagem, o candidato deixa explícita a intenção de vincular o feito ao seu mandato na municipalidade, e assim regimentar votos eleitores vilhenenses. E tanto que, ao final da mensagem, o candidato escreve: nossa família Vilhena, hashtag Vilhena no caminho certo, hashtag somos todos japonês, hashtag eu vou com o japonês, hashtag fechado com o japonês, hashtag chama o japa, hashtag japonês 43. Como dito, as imagens revelam que o local estava isolado, com acesso exclusivo para os trabalhadores ou servidores responsáveis envolvidos na reforma. E o mais grave, a meu ver, a captação de imagens é acompanhada da fala de um servidor público da municipalidade. Há que se registrar que, ao contrário do que afirma a defesa, há prova de que a gravação ocorreu no horário de expediente, pois na fala inicial do vídeo o servidor diz: bom dia, estou novamente aqui na obra do Hospital Regional de Vilhena. Ora, conforme consta a portaria
13.43.18, e que especifica o horário expediente do servidor da Prefeitura de Vilhena na época dos fatos era de 7 às 13 horas, com exceção dos servidores da Secretaria Municipal de Obras, que não é o caso. Por isso, não há dúvida de que o vídeo foi produzido por servidor em horário de trabalho, na minha visão. A meu sentir, resta cabalmente provado nos autos que a máquina pública foi utilizada na campanha eleitoral em benefício do candidato recorrido, ou seja, candidato à reeleição. Nesse compasso, as condutas ilícitas perpetradas pelo recorrido, o uso de rede de dados e o uso de imagem de prédio público na campanha eleitoral se mostram pontualmente descritas e individualizadas conforme narrado, de forma objetiva e prática do ilícito previsto no inciso 1, no artigo 73 da Lei 9.504/97, em benefício da candidatura de Eduardo e de Patrícia, respectivamente, candidata a prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2020. O inciso 1 do artigo 73 da Lei 9.504/97 prescreve que, artigo 73, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral. 1. Ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração, direta ou indireta da União. Pois bem, sem muito esforço, é possível compreender que a lei proíbe de forma objetiva ações estatais que potencialmente têm um condão de trazer desequilíbrio na disputa eleitoral. Portanto, com a devida vênia, a decisão acorda, não resta dúvida de que o aparato da prefeitura deixou de ser utilizada para cumprir sua finalidade pública, para se destinar a suporte à campanha eleitoral do prefeito Eduardo, a atrair incidência do inciso 1 do artigo 73 da Lei 9.504/97. Qual seja, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político, coligações, bem móveis ou imóveis pertencentes à administração. Passamos a analisar a conduta vedada de uso de servidores públicos durante o expediente normal de campanha, conforme preconiza o inciso 3 do artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito eleitorais. 3. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual, municipal, ou usar de seus serviços para comitê de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário normal, salvo o servidor ou empregado estiver licenciado. Nota-se que a referida proibição se restringe ao uso de servidores públicos para fins eleitorais durante o horário expediente, desde que o servidor não esteja legalmente afastado. Conforme já assentado acima, o horário expediente de servidores da Prefeitura de Vilhena, na época dos fatos, era de 7 às 13 horas, com exceção de servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme portaria 13.43/18. Entre os servidores públicos da municipalidade que estavam cadastrados como administradores da página de campanha do candidato Eduardo, e de que especifico, a prova de que houve o afastamento regular da atividade na prefeitura. Os seguintes servidores: Maico, Reto, Daniel, Felipe, José, Josileide. Desse modo, não pairam dúvidas de que os servidores Tainá Martins Machado, Maico, Stefano, Josileide, Cristina, José Valdenir e Felipe Machado estiveram conectados à página de campanha do candidato Eduardo, a meu ver, durante o expediente da prefeitura, revelando o desvio de função e prejuízo não só da administração, mas, sobretudo, a outros candidatos que não dispunham dessa estrutura. Pois bem, com relação ao abuso do poder político, qual tem acesso no artigo 22 da Lei Complementar 6490, a qual suplanto a leitura. Passamos a analisar, portanto, a gravidade dos fatos sob o vetor da proporcionalidade. Na espécie, apenas para o terceiro fato, qual seja, o uso de bens da administração e servidores públicos, horário expediente na campanha eleitoral, a prova suficiente a configurá-la. Em verdade, foram praticadas 3 condutas, a saber, utilização de equipamentos e rede de dados, IP de internet para gestão de página de campanha de candidato à eleição, utilização de imagens do interior de prédio público em reforma hospital com finalidade eleitoral. C. Utilização de servidores públicos no horário do expediente para atividades na campanha. Sobre o uso da rede de dados em prol da campanha do candidato à eleição, restou provada, a meu ver, que a finalidade dessa conduta foi impulsionar a página na rede social do Facebook do recorrido Eduardo. As ações ocorreram seguidas vezes e envolveram diretamente 5 servidores ligados ao chefe do Poder Executivo por meio da pasta de municipalidade que cuida da comunicação. Conforme o documento que especifico, e já detalhado nesses autos, foi registrado 51 logins e logouts feitos pelos administradores e gestores na página de campanha do candidato através do IP da Prefeitura de Vilhena. Pois bem, não se trata de um único acesso, num único dia, por apenas uma pessoa, mas de vários acessos em vários dias durante o período de campanha, consubstanciando assim uma estrutura organizada de pessoal capacitado, servidores profissionais da comunicação,
dedicadas a movimentar a rede social do prefeito, candidato à reeleição. A título de exemplo, somente a servidora Tainá dedicou 19 dias de trabalho ativo em prol da campanha de Eduardo, conforme está no plano. Então, eu trago um quadro de todos os servidores e horários específicos, né? E eu vou tentar resumir o voto o máximo possível. Pois bem, não resta dúvida de que 81 horas, 42 minutos de trabalho da servidora, que especifiquei acima, foram depositados em benefício de Eduardo, somando ao tempo investido de demais servidores da SECOM, um esforço concentrado visando a reeleição do prefeito. Se houve grande repercussão, com claro potencial de influência do eleitorado, não há como afastar a gravidade da conduta. Aqui eu trago um voto laborioso do juiz Clênio Amorim, que diz o seguinte: diante da promoção pessoal, com fim eleitoral, não se está diante de uma irregularidade de pequena monta, a ser punida apenas com multa. Há gravidade, diz o juiz Clênio, pois o comportamento vai de encontro com toda a sistemática protetiva da igualdade eleitoral. Aí, mais à frente um pouco ele fala necessidade de se reprimir o abuso do poder político voltado a afetar a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral. Falas do magistrado Luiz Clênio. Nesse contexto, as 3 ações condenáveis, o uso da rede de dados, o uso de prédio público, o uso de servidores públicos, a meu ver, impactou significativamente o cotidiano, deixando a máquina pública de cumprir sua finalidade principal, o interesse público, para servir ao interesse do candidato à reeleição. Pela prática de condutas vedadas. Para fins da incidência da penalidade vinculada à prática de conduta vedada, artigo 73, é dispensável a participação direta ou anuência com os fatos, nem que seja imputada exclusivamente ao agente público, por força do artigo do parágrafo 8º, artigo 73 da Lei 9.504. Nesse compasso, as sanções pela prática da conduta atingem não só quem praticou o ilícito, como também o candidato beneficiário. Anoto que as circunstâncias que foram praticadas, as condutas, revelam ser impossível afirmar que o recorrido Eduardo, prefeito e candidato à eleição, não tivesse ciência das ilicitudes envolvendo a estrutura física e servidores da Secretaria de Comunicação, seja porque a competência do chefe do Executivo exercer o controle supremo da ação da municipalidade, com autoridade sobre os órgãos aí subordinados, mas ainda pelo fato de estar buscando a continuidade do projeto de governo, com a reeleição juntamente com a recorrida Patrícia, candidata na mesma chapa. Em arremate, as sanções para condutas vedadas são multa e cassação do registro nos termos do artigo parágrafo 5º, artigo 73 da Lei 9.547. Conforme já destacado, a aplicação conjunta delas não é automática, ou seja, não basta a simples configuração do ilícito, necessário um juízo de razoabilidade e profissionalidade. A moldura fático-probatória evidencia a presença de elementos de gravidade suficiente para aplicar ambas as sanções, principalmente porque restaram configuradas 3 ações que se amoldaram às condutas vedadas. E mais, consoante já detalhado, o candidato à eleição utilizou-se de um grupo de pessoas especializado em comunicação pública e um aparato estatal físico de bem destinado a alavancar unicamente a sua candidatura e sua vice. Isso também é o bastante para causar grande repercussão social com reflexo direto no pleito eleitoral. Logo, é o caso de aplicar as seguintes sanções no termo do parágrafo 4º, 5º e 8º do artigo 73 da Lei 9.504/97. Multa no valor de 5.000 FII para cada um dos servidores, que especifico: Josileide, José Valdini, Faisal, pois participaram ativamente da prática de 15 pois praticaram ativamente as condutas, e 15.000 FII individualmente a Eduardo e a Patrícia. B. Cassação do diploma de Eduardo e de Patrícia. Sanções pela prática do abuso de poder político, inelegibilidade. Sem maiores delongas, findou provado que os servidores Josileide, José Valdemir e Faisal tiveram participação direta nas ações, pois foram sujeitos ativos do uso da máquina em prol da campanha. Já o prefeito Eduardo anuiu aos fatos, haja vista ostentar o título de chefe executivo, possuindo comando direto de seu secretariado. A meu ver, não há prova dos autos da participação direta de Patrícia, muito menos de sua anuência aos fatos, pois não integrava a administração do município à época. Assim, a sanção de inelegibilidade deve ser imposta a Josileide, José Valdemir, Faisal e Eduardo. Cassação de diploma. No caso sem maiores migrações, os atos de abuso de poder beneficiaram diretamente Eduardo e Patrícia, respectivamente candidata a prefeito e vice-prefeito, as quais devem ter diplomas cassados. Novas eleições, parágrafo 3º, artigo 224 do Código Eleitoral, estabelece reflexos práticos. A situação dos autos se refere à questão de diploma de candidato a cargo eletivo majoritário, cuja apuração do ilícito se deu com base no rito 22 da Lei Complementar 6490. De consequência, conforme determina o parágrafo 3º, no artigo 224, o entendimento formado pelo TSE deve ser convocado a novas eleições após o esgotamento das instâncias ordinárias, ou seja, quando houver pronunciamento definitivo pelo TSE,
independente do julgamento de possíveis embargos. É como voto, presidente.